Olá, sejam todas e todos bem-vindos a mais uma live da Escola da Lesc. Hoje, a gente conversa com a Juliana German sobre produção de vídeos para as redes sociais e dicas de como ter mais naturalidade e não travar na frente da câmera, né? A Juliana é jornalista e mentora de comunicação, trabalhou durante 12 anos na TV Globo, criadora da metodologia Chega de Blá Blá Blá, Aprenda a se comunicar. E desde 2013, ela ministra cursos e palestras e workshops por todo o Brasil sobre o tema. Antes da gente chamar a Juliana para conversar, eu queria aproveitar a oportunidade para trazer algumas novidades da escola para vocês. A primeira delas é que agora a gente tem um perfil oficial no Instagram. É mais uma plataforma por onde você pode acompanhar as novidades da escola e também ter acesso aos nossos conteúdos. O link para que você siga a gente lá no Instagram está aqui na descrição desse vídeo, na descrição da live. Né? Você pode clicar lá, vai direto para o Insta para curtir a nossa página, para seguir a nossa página lá. A outra novidade também que eu trago para vocês é que agora a gente tem um podcast da escola. Bem pensado. O primeiro episódio fala sobre letramento político e o jovem na política. Esse podcast também está aqui no link da nossa descrição. Você pode clicar lá, ele vai te levar para o Anchor, que é um agregador de podcast, e ali você encontra todos os outros aplicativos onde ele também está disponível. Dá uma olhada lá, vê se tu encontra aquele que tu gosta mais, que tu costumeiramente escuta o teu podcast. Caso tu não encontre, fala com a gente, deixa aqui nos comentários que tu não tem lá o aplicativo que tu usa, que a gente vai atrás de entender como pode disponibilizar para vocês lá naquele tocador que você prefere. E uma coisa que não é tão nova assim, mas que é importante lembrar vocês, a gente há algumas semanas criou também um canal no YouTube. Esse canal no YouTube tem algumas funções, dentre elas a produção de conteúdo exclusivo para ele, que a gente vai começar a postar daqui a algum tempo, né, com videoaulas e cursos que vão ficar disponíveis apenas lá no YouTube, né, e todos os vídeos dessas lives que você acompanha aqui no Facebook também são disponibilizados lá no YouTube. O link também está aqui na descrição, aperta ali, se inscreve no canal, ativa as notificações para saber quando tem alguma novidade por lá. Bom, agora, para a gente não se demorar mais e vocês poderem assistir a live que vocês vieram aqui ver, eu chamo a Juliana para participar conosco. Olá, Juliana, boa tarde. Primeiramente, muitíssimo obrigado por estar aqui, ter aceitado participar desse momento de formação aqui conosco. A gente fica muito feliz de poder contar com os parceiros da escola sempre que a gente precisa. Então, muitíssimo obrigado. Passo a palavra para que tu dê um olá aí para a nossa audiência. Bom, primeiro, muito obrigada, Jussier. Tenho certeza que para mim é uma alegria estar aqui para fazer essa live com vocês sobre o Sem Travar. E parabéns pelas novidades. Quantos canais? Nossa, eu vi aí podcast, YouTube, Instagram. Depois eu vou entrar e vou curtir tudo. Parabéns para vocês. Sempre Obrigado, com belas iniciativas. Entra lá e curte. Quanto mais audiência, melhor, ainda mais audiência qualificada. Muito obrigada. E olha, uma coisa eu digo e é de coração, eu sou fã do trabalho de vocês. Então, como sempre, vocês arrasando e tenho certeza que o conteúdo da melhor qualidade. Obrigado, Juliana. Então, assim, vamos lá. Sem mais demoras, deixa eu já começar fazendo a primeira pergunta aqui, porque é um negócio a gente ser mais prático. Para quem nunca fez um vídeo, quais seriam os primeiros passos para iniciar? Olha, essa é a pergunta que não quer calar, né? Como fazer para sair da inércia e começar a produzir os vídeos? Jussi, eu sempre digo o seguinte, o primeiro passo é, como diz um livro do Simon Sinek, comece pelo porquê. Eu digo que antes de sair gravando, coisa, fazendo por fazer, que nós acabamos vendo muito isso, né, Jussier? A pessoa quer fazer vídeo e sai estabanada para fazer qualquer coisa. Então, calma. Primeiro passo, identifique o porquê você quer fazer um vídeo. Qual o seu objetivo? Que propósito você tem para fazer os vídeos? Então, vamos lá, Jussier. É reforço de autoridade? É mostrar os seus produtos? É mostrar que você tem um conhecimento de determinado tema? Independente do que seja. Comece pelo porquê da sua produção de vídeos. E aí você parte para o como.
O que acontece hoje em dia é que as pessoas invertem a ordem. Elas começam assim, para fazer um vídeo eu tenho que ter uma câmera ultra mega especial, eu tenho que ter uma luz especial, eu tenho que ter um cabelo perfeito, eu tenho que ser maravilhosa no vídeo, e daí esquece o propósito. Então, vamos inverter a ordem. Comece tendo a clareza total do porquê você quer fazer o vídeo. E aí, você desenrola do como você vai fazer os vídeos. Então, essa seria a dica inicial para quem quer começar. Número 1, por que eu tenho que fazer um vídeo, então? Primeira coisa, é porque muita gente deve estar se perguntando agora, justamente nesse momento de pandemia, em que muitos foram forçados aí ao isolamento social, né, a maioria, até por uma questão de preocupação com os terceiros, né, a gente tenta ficar mais em casa, nós estamos em home office, a maioria das pessoas também que podem ficar em casa tem feito isso, e aí, para dar prosseguimento nos negócios, acaba se vendo impelido a justamente ser ativos nas redes sociais e sabedores de que o vídeo tem um engajamento melhor do que outros tipos de conteúdo, né, acaba querendo fazer de qualquer jeito. Mas aí também não identificou muito esse porquê. A questão do como também é interessante. Tu comentaste sobre o como. O que tu fala sobre o como? Tu disse que o pessoal acha que tem que ter um cabelo maravilhoso, uma câmera muito boa, né, um microfone daqueles muito caros de produção. O que tu indica para quem vai começar? Bom, quando nós falamos do como, é importante entender que o como, ele tem diferentes bracinhos que compõem tudo isso. Você tem a parte técnica, que é justamente isso, onde é que eu vou gravar os meus vídeos? E tem a parte, lógico, do como, quando nós falamos do domínio da oratória, para nós podermos ter a desenvoltura no vídeo. Então, quando nós falamos da parte técnica, é muito mais, olha só, vou falar para vocês, é muito mais o bom senso para usar aquilo que você tem em mãos da forma correta, do que sair comprando o celular da última geração, o microfone da última geração. Calma, gente. Começa do começo, né? Do início mesmo. Qual é o celular que você tem em mãos? Não precisa ser o top de linha. Basta que você saiba usar corretamente. Microfone não precisa ser um mega caro. Olha só, se precisar, microfonezinho do próprio celular, deixa eu colocar aqui na tela. Tenha isso em mãos. Comece pelo assim, o início mesmo da questão dos seus produtos, mas fazendo com bom senso e bem feito. Porque, Jussi, olha, vou te falar uma coisa. Eu vejo pessoas com material top de linha, de última geração, e que quando vão fazer um vídeo, vou dar um exemplo. Coloca assim. É sério, estou falando sério. Me diz uma coisa, o que é que adianta ter um material de última geração se você, na hora de gravar o vídeo, não sabe nem enquadrar direito a sua imagem? Então, olha, o equipamento você vai evoluir com o tempo. Comece com um celular, depois eu vou dar algumas dicas específicas para a hora da gravação, mas com o celular que você tem em mãos, quando você for gravar, tenha ou fazer uma live, o microfonezinho do lado, e aí vai do bom senso para enquadramento, luz e áudio. Essencial. E depois tem a parte da oratória, Jussier, que é como é a sua voz, como são os seus gestos, como é o seu olhar. Tu já deve ter visto muito, Jussier, pessoas que vão fazer vídeo olhando nada, sabe assim, olhando para o nada? Olá, eu sou a Juliana, estou aqui fazendo vídeo e olhando nada. E esquece que a câmera está justamente aqui. Então, são detalhes, pessoal, que nós vamos esmiuçar aqui ao longo desse bate-papo. Mas que você tem que começar a ficar atento. Não é o valor do que você tem em mãos, é usar e fazer bem feito.
Não, perfeito. Isso é legal desmistificar isso, porque as pessoas acham normalmente que precisam ter um aparato muito sofisticado para poder estar na internet. Na verdade, os cuidados básicos são o que mais pesa com qualquer tipo de equipamento, seja o mais caro ou o mais barato. Né? A questão do enquadramento que tu colocou, a questão de um áudio minimamente claro para que as pessoas possam compreender o que você fala, né? A questão de olhar para a câmera, isso é muito importante. Né? Inclusive, eu tenho. Isso é fundamental, porque se você busca engajamento a partir de vídeos na internet, nas redes sociais, e você está olhando para o lado, você não está conversando com quem está te olhando. Então, isso Sim. é uma coisa básica que muitas pessoas não percebem. E agora, com esses telefones celulares novos, que são todos pretos, né, todos de vidro, às vezes a pessoa nem sabe onde está a câmera. Eu sempre digo nos cursos que eu ministro de mídias sociais, eu digo assim, tu não sabe onde está a câmera? Quer se certificar? Faz assim, ó, passa o dedo em cima. Opa, passou o dedo, é ali que eu tenho que olhar. É uma dica Adorei, adorei. prática. Assim, ó, passa o dedo ali para você saber onde é que você tem que olhar, porque senão você vai estar olhando para o lugar errado. Às vezes, minimamente que você desloque o seu olhar, já fica ruim. Até já deixo eu avisar vocês que estão aqui nos acompanhando que, eventualmente, eu vou deslocar o meu olhar, porque eu estou seguindo aqui na minha direita, eu tenho as perguntas que vão chegando lá pelo Facebook, e, eventualmente, eu vou estar olhando para cá enquanto a Juliana fala, tá bom? Não é porque eu não sei onde está a câmera, eu já sei que ela está ali. Boa! Começando, então, também essa questão... Fica à vontade, fala. Eu só queria complementar que essa questão, gente, técnica, tudo é treino, tá bom? Tudo é treino. E isso é importante que as pessoas que estão entrando saibam. Eu vejo muito, José, que todo mundo acha, todo mundo não, tá? Mas a maioria, vamos lá, a grande parte das pessoas acredita que comunicação, vídeo, é quase como por osmose. Vamos supor, eu estou te vendo, Jussiê, tu falas bem, tu mandas muito bem aqui na conversa, tens a tua naturalidade, tens o teu jeito espontâneo. É como se eu fosse, por osmose, aprender a fazer bons vídeos só de te olhar. Agora, não de praticar. E, pessoal, só tem uma maneira em vídeo de você fazer certo, que é praticar, praticar, praticar. Não tem jeito. Quanto mais você fizer, mais naturalidade, que é o grande segredo do vídeo, você vai ter. Então, pare de procrastinar. Se você tem que começar a fazer vídeo e fica colocando um monte de empecilhos, que eu não sirvo para isso, não é para mim, eu fico um horror, eu detesto falar em vídeo, blá, 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 blá. Para com isso, pare com as desculpas e entenda que se você quer fazer vídeos, precisa, porque hoje em dia virou uma necessidade para a maioria das pessoas. Então, verdade, faz bem feito. Não sabe fazer? Aprende. Tem um monte de material disponível, inclusive lá no meu Instagram, tem vários vídeos a respeito. É questão de ir atrás e aprender. Não, com certeza. É isso que eu ia até comentar a respeito do teu Instagram, porque é um dos bons repositórios de conteúdo que a gente tem hoje na internet para falar sobre, ou melhor, para aprender, né, sobre produção de vídeos e conteúdo para a internet. Existe, além da prática, existe muito conteúdo bom dentro da internet hoje, acessível gratuitamente, né, e alguns outros tantos que são pagos, mas que têm um valor até baixo, pelo tanto que eles entregam de conhecimento. Né? Então, é fundamental que quem queira, né, começar a produção, pelo menos dê uma lida antes, para entender essas questões de enquadramento que tu já colocou, Juliana, que é fundamental. Né? Vai lá ler um pouquinho sobre regra dos terços, né, para saber como que tu enquadra, onde que tu fica mais interessante no vídeo. Né? Claro que aqui a gente está numa tela dividida, não tem muito como operar dessa forma, mas quando tu vai fazer a transmissão sozinho, né, tu tem condição de se ater a esses detalhes de enquadramento até com mais criatividade, né, a composição de cena, essas coisas estão disponíveis na internet aí aos montes, né, de múltiplas fontes, muitas fontes muito boas. Claro, tem coisa ruim? Tem, mas é mais fácil você... normal, mas é mais, até porque tem muita gente falando sobre isso, né? Então, naturalmente, vai ter alguns que não falam tão bem ou que não tem um conteúdo tão aprofundado. Mas é mais difícil você esbarrar em alguma coisa ruim do que você acabar topando em alguma coisa boa. Né? Então, é legal dar uma pesquisada, é legal se aprofundar, é legal ir atrás de alguns conteúdos antes até de começar a produção. E aí a questão da prática, ela só complementa isso tudo que você
possa ter lido anteriormente aí na internet, nos cursos online que você possa fazer referente a essa temática, né? Então é fundamental, a prática, como tu falou, é realmente fundamental. Eu ia te perguntar, a gente falou ali sobre a questão do enquadramento, que é um dos erros comuns que a gente pode aí observar. Quais são os outros que tu diria que são os erros mais comuns desse tipo de gravação meio atropelada que as pessoas fazem? Bom, tem erros que são dos próprios domínios de oratória. As pessoas que não sabem direitinho, por exemplo, como usar a sua voz, ou não sabe como fazer com os seus gestos, ou até mesmo o olhar. E tem os domínios técnicos. Se nós formos identificar, eu vou passar por os erros mais comuns, Jussier, de oratória. Oratória para vídeo, pessoal. Como vídeo, nós estamos mais da cintura para cima, e na maioria das vezes mostrando só os braços, vocês têm que entender que, principalmente, voz, olhar e gestos vai estar sempre aqui, visível, no primeiro plano. E a pessoa, quando se trata de vídeo, ela vai decidir se ela te assiste ou não nos primeiros segundos. Então, se você já começa um vídeo com uma postura derrotada, o que é uma postura derrotada? Sabe, assim? Então, imagina, Jussier, eu ficar 1 hora falando contigo assim. Uhum. Ia ser bem agradável, realmente ia render muito o nosso assunto. Ia ser muito legal. Então, o gesto, a questão da postura, de passar confiança, de você, quando for fazer uma live ou um vídeo, estar com uma postura segura. Eu vejo umas pessoas que vão fazer lives ou até mesmo webconferência, toda troncha, todo jogado na cadeira, sem o menor cuidado. Outra característica de corpo ainda, as mulheres que ficam poluindo muito, mexendo no cabelo. Então, olha só, imagina, Jussier. Ai, que legal. Ou então aquela coisa que eu não vou fazer aqui para não estragar o meu cabelinho, mas de ficar, joga o cabelo para um lado, joga para o outro. Então, são poluições que acabam interferindo, porque tu está olhando alguém que está o tempo todo fazendo digamos, mexendo no brinco, mexendo no colar, tu que usa óculos, tu não tens esse vício, mas tem pessoas que usam óculos e ficam o tempo inteiro, coloca o óculos para cima, aí volta, aí coloca o óculos para cima, aí volta. Então, são poluições que acabam atrapalhando para quem está assistindo. No caso da voz, tem pessoas que falam para dentro e acaba sendo difícil o entendimento. Você está me ouvindo? Você está entendendo? Muito para dentro, não coloca, então. Uau! E daí as pessoas pensam que, eu falo baixo. Não, você não fala baixo, você não projeta a sua voz. Ai, tá alto! Não, tenha que colocar vibração na voz. É muito ruim, Jussier, quando pega uma pessoa para falar e a pessoa não vibra com a voz, parece aquela coisa monótona, sabe, Jussier? Aquele tom monocórdico, né? Não, total. Imagina, ficar 1 hora falando contigo nesse mesmo volume, nesse mesmo tom. Já cansou, dormir. Então, pode falar. Deixa eu te pedir uma coisa, vou te interromper para te pedir uma coisa antes da gente prosseguir. Tu comentou a respeito para a gente dar uma dividida no conteúdo para as pessoas poderem, talvez, entenderem melhor como elas podem resolver esses problemas. Né? Como que eu percebo esses vícios que eu tenho, por exemplo, de vídeo? Negócio do óculos, o cabelo, como que tu diria para as pessoas, o que elas podem fazer para elas se perceberem? Bom, tem 2 formas. Uma, tu vai ter que realmente se ver no vídeo. Gente, não adianta ir para frente do espelho e fazer exercício do espelho esperando detectar os eventuais gestos que você faz de uma forma inconsciente. Tem que pegar, faça o seu vídeo e depois vá analisar. Só dessa maneira. Ótimo. Fez uma live? Vai analisar o que você fez na live. Autoanálise constante. Legal. E aí, tem também, por exemplo, os treinamentos que eu faço. Eu analiso o vídeo da pessoa e como eu tenho um olhar muito mais apurado, eu já vou dizer, olha, você fez isso, fez aquilo, melhora nisso, melhora naquilo, tal coisa. E eu dou o caminho das pedras.
Mas, para quem faz de uma maneira autodidata, então tem que ter muita autoanálise sem o autoflagelo, tá bom, Jussier? Porque tem pessoas que se acham uma droga e começam, eu sou um horror, eu não sirvo para isso, deu tudo errado, porque meu vídeo é uma droga. Não. Aquele olhar carinhoso de evolução. Sempre, vamos ser legal, né? sempre. Vamos ser legal com a gente mesmo, né? Nessa avaliação aí, senão a gente pega e desiste também, né? Aí também não dá, né? Claro, daí vem a autossabotagem e a pessoa, não sirvo para isso, não serve por quê? Porque eu não sei fazer. Já estudou, já aprendeu, já viu como pode evoluir? Não. Então, de novo, não é por osmose que você vai aprender. Tá certo. Então, tu estavas prestes a falar sobre as questões da oratória. Por favor, continua. Não. Então, dividindo como bem falasse, vamos dividir para ficar mais fácil o entendimento. Então, o início, quem quer melhorar na questão corporal, autoanálise. Aí vamos para a próxima divisão. Vai lá, próxima é da oratória. Da parte da voz, então. Isso. Se você quer descobrir a sua voz como é, também autoanálise vendo seus vídeos. Ou então, eu sempre digo que o WhatsApp, o áudio do WhatsApp, ele é bem educativo. Comece a ouvir os seus áudios no WhatsApp. Veja, ou melhor, veja não, mas escute a sua voz. Comece a se habituar com a sua voz. A perceber se você coloca convicção ou se você, quando fala, parece uma coisa que está morrendo. Oi, tudo bem? Como é que está? Ai, aquela coisa assim que, ui. Mas isso, Jussia, não quer dizer que a pessoa vai ter que começar a falar de uma forma que não seja dela, digamos, com um brilho excessivo. Oi, pessoal, que não, é achar o seu DNA de voz, de corpo, com autoanálise. E, aqui eu dou uma dica, Jussier, para poder facilitar o aprendizado de vocês. Legal. Qual é o seu modelo de comunicação? Quem que você acompanha, que você diga assim, poxa, essa pessoa me inspira. Por exemplo, o Jussier. O Jussier, ele me inspira. Eu adoro a forma como ele fala. Eu gosto da naturalidade dele. Comece a mapear o que ele tem de características que, de repente, você pode aprimorar. E aí, de novo, prática, prática, prática e autoanálise sempre. Isso Legal. Vale também para a voz, mas desde o primeiro olá, desde o primeiro, já fala com vibração, que é muito ruim pegar pessoas no vídeo ou na live que começam, oi, tudo bem? Eu sou a Juliana, que alegria estar aqui com vocês. Não dá, não dá, assim, todo mundo vai sair da live. Quem entrou na live agora não entendeu nada, mas é justamente isso, Já chega chegando na sua voz, na sua postura. Em vídeo não tem enrolação, a pessoa te compra nos primeiros segundos, então você tem que estar pleno desde o início. Para quem está chegando agora, até deixa eu botar aqui na tela, a gente está conversando com a Juliana German, né, que é jornalista e tem vários cursos e workshops e palestras sobre vídeo, oratória, né, como ser natural em frente à câmera e não travar em frente à câmera, que é o que é comum, é o equivalente ao branco, né? Deu um branco na hora de escrever, travou na frente da câmera. É mais ou menos a mesma coisa. Então, hoje a gente conversa com a Juliana sobre isso e a gente, até recapitulando um pouquinho, o que a gente falou? Primeira coisa de tudo, defina por que você quer gravar vídeos. Tudo bem, estamos na pandemia, é talvez o único meio que a gente tem para chegar e se comunicar com as pessoas de forma mais eficiente, mais eficaz. Tá bom, mas por que eu tenho que fazer isso pelo vídeo? Então vamos definir o porquê. Certo, Juliana? Então o porquê é a nossa primeira coisa. Certíssimo. Depois de definir o porquê, vale lembrar que a gente não precisa de um grande aparato tecnológico para fazer isso, né?
Vale dizer que eu estou fazendo isso de casa, eu estou em home office desde o começo da pandemia, eu faço isso a partir do meu computador aqui de casa, com a internet, descobrindo aí os meios disponíveis gratuitamente para fazer isso. Não tem nada que, além do computador que eu comprei algum tempo atrás, não tem nada que eu tenha adquirido para poder estar aqui conversando com vocês hoje junto com a Juliana. Né? Então, definido por quê? Sabendo que não precisa de grandes coisas em termos de tecnologia, a gente começa a ir para o treino. Vamos estudar um pouquinho e vamos treinar. Treinamos, nós nos reavaliamos. Vamos lá olhar o nosso vídeo para identificar os trejeitos que possivelmente a gente precisa melhorar, que estão atrapalhando, estão poluindo, como a Juliana disse, o nosso vídeo, né? E agora a gente estava falando sobre a questão da voz, né? Como que a gente projeta a voz, como que a gente deve postar essa voz numa gravação, num vídeo ao vivo, enfim. E aí a Juliana, melhor do que eu, pode falar um pouco mais sobre isso. Mas eu adorei o teu resumo, ficou ótimo, perfeito. E ó, já fiz algumas anotações aqui de pontos que depois eu vou voltar para também poder esmiuçar ainda mais algumas questões que tem que ficar bem claro para todo mundo, tá? Porque aqui, gente, é muita coisa e o tempo corre, já voa, já temos meia hora de live. Ai, caramba, um pouquinho menos, mas... Eu achando que você ia dizer que você tinha anotado pontos para me passar depois, que eu posso melhorar, já estava esperando uma análise. Imagina, tu já é espera, já estás maravilhoso no vídeo. É nada, obrigado. Então, falamos sobre... A gente estava falando agora a respeito da voz, depois da voz. O que mais que a gente pode falar sobre os domínios básicos da oratória? Olhar. Ah, para onde olhar? E eis a questão que o Jussier já falou de olhar para a câmera, e ele até deu a dica muito bonitinha de, ó, passa o dedinho, identifica onde está a câmera no seu celular e olhe. E se você for do tipo assim, ai, mas eu não consigo, porque uma hora o meu olhar, ele viaja. Coloca um post-it, sabe um post-it ou alguma marcação me indicando que daí o teu olhar naturalmente vai para aquela coisinha que está aparecendo na tua tela. O importante é entender que muitas pessoas gravam vídeos ou fazem lives olhando para quê? Para a própria imagem, para o display. E daí você perde o contato visual. Seria a mesma coisa, por exemplo, que eu estar falando com vocês olhando para o meu display. Jussier, o que passa para ti essa impressão? Para onde eu estou olhando? Não dá nem para entender. Na verdade, parece que eu estou conversando com a tua testa, né? Ah, tá vendo? Exatamente, tu estás conversando, dialogando com a minha testa. Então, olha, testa e Jussier, vocês estão dialogando. Você tem que entender que aqui, digamos, quando eu olho para o Jussier, o meu olhar, ele, lógico, vai olhar para a imagem dele, eu tiro da câmera. Agora, fora isso, eu volto e aqui vocês estão. Nesse câmera é onde eu falo com vocês. É como se fosse o nosso olhos nos olhos. Então, é importante prestar atenção, porque dá uma agonia tremenda quando eu pego alguém que está olhando para o nada. É a mesma coisa que você conversar na mesa com alguém ou ter um diálogo com alguém que olha por cima dos seus ombros. Então, olhos na câmera. E olha, por favor, sorria com os olhos. Sorria com os olhos. Nada de olhar de medo, porque as pessoas vão gravar, Jussier, e levam todos os seus pânicos para o olhar e para o corpo. Então, fica aquela coisa meio... sim. Aquele olhar de pânico, sabe? Se der uma meleca, então, a conexão, já fica uma coisa... Ai, relaxa. Respira fundo, tenha o controle, e daqui a pouco eu vou passar dicas para que aquele branco não aconteça com você. Mas é importante, sorria com o olhar, sorria, nada de olhar de pânico. Vá com segurança, vá pleno, o vídeo esteja sempre pleno, com uma expressão simpática, empática, é lógico que dependendo do assunto, que não vai falar de coisas trágicas também rindo, mas tem essa leveza em toda a sua estrutura de corpo, de voz e de semblante.
Ótimo. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, que eu vi que passou uma pergunta aqui da Débora Nogueira. Ah, Eu até vou colocar na tela aqui, que ela diz o seguinte, pergunta, e quando o fone de ouvido do celular é embaixo, qual a sua dica? Eu acho que ela deve estar falando sobre a questão da projeção de voz. Né? Não vejo outra, porque o celular fica naquela posição ali, aí o fone passa embaixo. Não sei, eu tenho a impressão que o fone, que ele vai captar igual, né? O microfone, né? Fone de ouvido. Não consegui entender. sim, o fone de ouvido do celular é embaixo. Qual é a sua dica? Bom, no caso, tá, do meu fonezinho, ele é aqui. Então, eu coloco, vamos supor, aqui. Vou falar aqui. Não precisa ficar segurando, tá, gente? Tem pessoas que ficam falando assim o tempo inteiro. A não ser que tenha algum problema realmente de som, se não, deixa soltinho. Não precisa ficar mexendo. E cuidado para não gesticular ou bater enquanto você estiver com o fone. E aí, a conexão vem aqui embaixo do meu celular. Eu plugo. E é numa boa, dá para falar tranquilamente. Eu realmente, assim, não entendi direitinho o que você quis dizer com isso, mas não tem problema, fale projetando a sua voz. Isso é que é o principal. E começou a dar ruído, começou a dar chiado, começou a dar eco, coisas nesse sentido. Ops, espera aí, pessoal. Pega o seu microfone mesmo, né, o seu fone de ouvido, coloca aqui e continue falando. Nada de ficar desesperado, nada de ficar, ai meu Deus, o som, o que aconteceu? Tudo tranquilo, tem que estar dominado o tempo inteiro. Pode estar caindo o mundo, o semblante tem que ser de naturalidade. Faz de conta. A Débora está por aqui ainda, de repente ela vai falar para a gente aqui o que ela quis dizer. Se tu puder explicar melhor, Débora, a gente tenta responder aqui. A Juliana, eu passo a pergunta a Juliana, ela tenta responder melhor para te atender aí na tua dúvida, tá? Então, continuamos. Ou melhor, continuando, eu queria dizer. Né? A gente está falando sobre os domínios básicos da oratória. Né? Tu comentaste a respeito, então, agora, por último, do olhar. Passado o olhar, até tem uma dica legal que eu li algum tempo atrás, eu não vou saber acreditar a fonte aqui, porque realmente faz muito tempo que eu li isso, né? Mas tinha um texto, um livro, agora não vou recordar, que dizia para a gente sempre imaginar que a câmera, a luzinha da câmera, os que tem luzinha, né, são os olhos da pessoa com quem você está falando. Né? Fala assim, olha, imagina que a câmera é o olho do teu interlocutor. Né, e isso te ajuda a conectar melhor. É um exercício difícil no começo, eu vou dizer que eu passei um certo trabalho, né, até porque essa produção de vídeo mais intensa é uma coisa recente de março para cá, né, eu estou acostumado justamente no trato com as pessoas no dia a dia, na aula, por exemplo, quando eu dar um curso, alguma coisa. Então, você fazer a mesma coisa olhando para uma luzinha verde, no meu caso aqui do computador, é completamente diferente de você estar olhando para uma plateia, estar olhando para uma turma, né, estar olhando para uma única pessoa que seja. Né, mas é um exercício que com o tempo vai ficando um pouco mais natural, né, tentar imaginar que ali é onde você consegue, deve projetar o seu olhar para conectar melhor com as pessoas. Sim. Eu como já tenho, assim, são anos, não vou dizer quantos anos, porque, olha, vai dedurar a idade, mas para mim, eu amo isso aqui, é extremamente familiar para mim. Eu vejo essa câmera, eu vejo a câmerazinha do celular e a sensação que eu tenho realmente é que eu estou olhando para cada um de vocês, o que me deixa muito feliz. Então, se às vezes tem 10, 15, 100 pessoas, 1000 pessoas acompanhando uma live ou um vídeo, alguma coisa, é como se eu estivesse realmente falando com cada um de vocês. Então, não tem essa de, olha, estou começando e, ai, que coisa, né? Eu não estou falando para ninguém. Está sim, para todas as pessoas que vão acompanhar o seu vídeo. Então, fale bem. Tá certo. E, Jussier, diga, prossiga. Posso só complementar uma coisa? À vontade. Só do que nós estávamos antes que... Porque quando você fez o resumo, muito bem resumido, aliás, tem uma coisa da questão do porquê que eu preciso falar para as pessoas. Então, posso complementar aqui para pegar o gancho? À vontade, vai lá. É o seguinte, o porquê você tem que saber, tem que estar claro. Agora, busque o seu diferencial.
Busque reforçar a sua autoridade, ou seja, eu preciso fazer um vídeo porque eu tenho tal meta para alcançar, ou tal resultado para atingir. Não faça mais do mesmo. Busque o seu diferencial, busque aquilo que seja realmente interessante no seu vídeo, que tenha o seu DNA. Porque o que eu vejo é que as pessoas tendem a ligar a câmera e perder totalmente a sua naturalidade. Fica uma coisa assim rígida. O olhar, a voz, até a voz muda. Olá, tudo bem? Que alegria estar aqui com vocês. Fica tudo meio estranho, parece que não é a pessoa que eu conheço pessoalmente. Você não tem que mudar a sua voz, o seu olhar, os seus gestos, porque está falando para a câmera. Lógico que os seus gestos vão ser mais contidos, mas busque o seu DNA, busque o seu diferencial e comece a se habituar com o vídeo, a trazer essa naturalidade. Eu vou daqui a pouco dar uma dica de preparação de roteiro para evitar os brancos. Mas ótimo. O principal é, traga a sua naturalidade para os vídeos, a sua essência, o seu DNA. Eu acho que isso é bem legal que você está comentando agora a respeito de naturalidade, porque isso é uma coisa que pega muito em redes sociais, especialmente em comunicação aí com as gerações X, Y, Z, né? Mais a Y e a Z, os X já estão mais velhinhos, não ligam tanto, é a autenticidade. Né, as pessoas procuram essa autenticidade que tu está colocando e tem um radar, um filtro incrível para detectar quando você não é autêntico, quando você está interpretando um papel, quando você está, por exemplo, como tu falou atrás lá, impostando a voz de um jeito que não é a sua, né? Você está falando de um assunto que não é o seu, né? Você está se portando de uma forma que foge muito daquele teu eu autêntico. Né? Então isso eu acho que tem muito a ver, a naturalidade tem muito a ver com a autenticidade, né? E à medida que você vai ficando mais natural, você se mostra mais autêntico, e isso é que faz as pessoas se conectarem ou não com você, né? A partir do momento que elas se conectam, elas são suas, né? Se não se conectarem, bom, tudo bem, então talvez elas não sejam a tua audiência de fato, pelo menos é assim que eu penso, do que eu vi, o que eu estudei até hoje, foi o que eu aprendi. E posso falar uma coisa? Olha, sério, eu amei isso que falou, porque, Jussier, olha só a conexão. Eu vou fazer um vídeo que eu já tinha definido, que era justamente falando disso, de autenticidade e de máscaras, que eu li um artigo muito bonito de uma amiga minha que fala sobre isso, que nós temos que deixar as nossas máscaras de lado e ser autêntico. E olha, depoimento de vocês, que eu vou depois gravar um vídeo, mas já adianto qual é o tema desse vídeo que eu vou gravar. Eu digo o seguinte, eu já tive na vida muitas pessoas para me dizer, ou me dizendo, Juliana, fala mais baixo, fala sem tanta vibração, fala sem tanto entusiasmo, fala sem tanto... Nananã. E eu começo, eu absorvo as informações e eu faço alguns testes. E na hora que eu peguei essa coisa de faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, eu coloquei em prática e eu olhei o resultado, eu falei assim, essa não sou eu. Essa não sou eu. Essa pessoa mais contida, mais séria. Olá, Jussier, tudo bem? Que alegria estar aqui com vocês para nós fazermos essa live. Será uma certeza? Não sou eu. Eu tenho mais vibração, eu digo para vocês, eu tenho que me conter muito, muito, porque estamos em vídeo, que por mim seria muito mais, porque eu amo isso, é uma paixão. Então, mantenha a sua autenticidade. Depois que eu olhei aqueles vídeos e que eu falei, cara, essa não sou eu voltei com o meu jeito, o meu estilo, que essa daqui sim, essa é a Juliana, com 100% da sua autenticidade. Busque a sua autenticidade, que a naturalidade virá como condisso. Legal, ótimo. Deixa eu aproveitar essa pausa nesse nosso encadeamento de ideias aqui para trazer uma outra pergunta que veio da audiência, que fala a respeito da roupa. Né? A Sônia nos pergunta aqui, ó, a roupa influencia para apresentar determinado assunto? Sônia, obrigada pela pergunta. Sim, com certeza. Roupa, gente, roupa. Inclusive, olha, no meu Instagram tem lá um videozinho
que eu falo só a respeito disso, de roupas. Eu digo o seguinte, vá com uma roupa que seja adequada. Eu já vi, por exemplo, e esse eu trago porque foi bem, chamou muito a minha atenção. A pessoa foi fazer uma live que estava com blusa, tomara que caia, na hora que entrou a imagem na live, que no caso era no Instagram, quem entrava, como ela estava daqui para cima, sem nada, tinha a impressão, gente, estamos vendo uma live com uma mulher pelada, porque a sensação era nada parecia, a mulher daqui para baixo, né, não aparecia. Então, é o tipo do erro da roupa. Outra coisa, quem usa alcinha e que fica o tempo todo colocando a alcinha para cima, ou pessoas que vão com uma roupa justa, e que daí o olhar fica para certas partes do corpo, assim, oi, parece que vai saltar algumas coisas. Então, tem que ter bom senso. Eu sempre vou de pretinho básico, mudo os meus acessórios, mudo os meus casacos, mas eu prefiro roupas confortáveis. Então, independente de ser vídeo ou de ser live, você não tem que se preocupar com a sua roupa. Você tem que vestir e estar bem. Agora, não dá para a roupa ser um item que você fique, será que tá bem? Será que tá me deixando gorda? Será que eu tô não sei o quê? Será que tá legal? Será que... Ligou a câmera, você tem que estar 100% tranquila com o que você está vestindo. Então, essa é a minha dica. Nada que chame mais a atenção do que a sua própria mensagem, tanto em roupas quanto em acessório e em maquiagem. O que importa é o que você tenha a falar, não o que você está vestindo. Não pode chamar mais atenção, não pode poluir. Obrigada, Sônia. Perfeito, Juliana. Então, prosseguindo, nós estávamos lá falando, tu falou sobre o olhar, que teria mais alguma coisa que tu indicaria com relação aos básicos da oratória? Aos domínios básicos? Controle da emoção. Como? Controle da emoção, conteúdo. Então, legal. Vamos trazer a emoção do conteúdo. Olha só, emoção pessoal é onde vem aquela enxurrada que eu já falei no início da live. Aquela vozinha dizendo que eu não sou boa o bastante, que nada vai dar certo, que vai dar branco, que eu vou ficar um horror, que... Aquelas vozes que insistem em dizer que não vai funcionar. Então, controle da emoção é essencial para que na hora que você for gravar ou fazer live, você tenha o domínio da sua emoção. Se não, instintivamente você acaba transmitindo. Nervosa, a postura muda. Estou, sei lá, com medo, a postura muda. Tudo muda. Então, comece a controlar, visualizar que vai tudo bem. Eu vou passar aqui a técnica de roteiro para que você já vá mais bem preparado. Então, comece assim, respire fundo. Respiração é essencial para você já ir oxigenando o cérebro. Pense que vai dar tudo certo. Comece a trocar essa coisa de eu não gosto, simplesmente por estou aprendendo, não tem essa de não fico bem no vídeo, todos nós ficamos, desde que nós saibamos como fazer, é só você se permitir aprender. Então, o domínio da emoção também é essencial, e o domínio do conteúdo, Jussier, porque como é que eu vou fazer um vídeo sem falar? Vê se pode, tem muita gente que sem ter o menor domínio do conteúdo. É verdade. E aí... pode falar. Aí eu complemento. Não, eu digo, é verdade, estou só concordando contigo, é fato, né? O domínio do conteúdo que tu comentaste, né? E aí, então, vindo para a questão do domínio do conteúdo, você tem que saber que o conteúdo não é decoreba. Hoje, quando eu já vi uma pessoa fazendo um vídeo, sem travar, arrase nas e lives, porque não sei o quê, e vai aquela linha que tá na cara, que a pessoa decorou, e daí ficou nervoso, esqueceu tudo.
Não fica muito chato, uma coisa decorada? Dá para perceber, não dá, Jussier? Dá, fica monótono, né? Monótono demais. Além de tudo, fica monótono. Não, é fato. Até deixa eu juntar essas duas coisas que tu comentou a respeito do domínio da emoção e domínio do conteúdo, que tem relação com a pergunta que a Débora fez aqui, que é a respeito dos ataques de ódio na live. Né? Eu acho que isso tem relação com a questão do domínio da emoção. Como é que a gente age? Né? Eu tenho aqui um comentário para fazer a respeito de respostas especificamente em redes sociais, mas eu queria ouvir a tua abordagem com relação à live, né? Quando as pessoas começam, por exemplo, pode ser porque talvez tu não tenha se preparado muito bem, e aí tu começa a receber ataques ali nos comentários, como que se age num caso desse? Bom, Débora, tem duas formas. Ou eu já vi pessoas tendo ataque de ódio na live, a própria pessoa estava falando, tendo seu ataque de ódio, e fica aquela coisa. Eu entrei e fiquei com vergonha alheia, eu te confesso, bom? Porque a pessoa esbravejava, chorava, falava coisas que eu não posso repetir aqui, era um desabafo dela de alguma coisa que tinha acontecido e que eu confesso para ti, fiquei com vergonha alheia. Inclusive, é uma dica que eu dou lá nos meus materiais: jamais faça lives desabafo, tá bom? Porque na hora que passar a raiva, na hora que passar essa onda emocional, provavelmente você vai se arrepender de ter feito isso. Então, eu sempre digo, estou no momento, eu quero fazer uma live, opa, peraí, realmente precisa? Não precisa, então não faça. E a questão das lives, durante estou falando uma coisa e está vindo essa onda de ataques, pessoa falando mal, criticando, é o domínio da emoção. Você tem que agir muito mais com o seu racional do que com o seu emocional. Que tem uma coisa que é fato, você, até eu já vi o Cortella ou Karnal, não, foi o Karnal, um copo de veneno só vai fazer efeito se você beber. Então, as pessoas podem, muitas vezes, destilar os seus ódios, destilar suas amarguras e frustrações com aquilo que você está dizendo, e você bebe desse copo de veneno e entra na pilha de querer responder, de querer revidar na mesma moeda. Mas eu digo, não é isso. Equilíbrio emocional, racional, se tiver que responder, seja com elegância, com argumentação, mas jamais na mesma medida de destemperada, emocional, porque daí você é que vai perder a razão. Então, esteja plena sempre. E os ataques de ódio, olha, só vão te fazer você se permitir. Se você estiver muito bem, segura e plena, você vai entender que faz parte, mas é isso. Perfeito, legal. O áudio do teu vídeo está picotando um pouquinho, Juliana. Eu acho que deve estar com a internet um pouco carregada aí onde você está agora. Mas para recapitular, desculpa, foi a Sônia que perguntou? Perdi agora na Débora, perdão. Foi a Débora. Para recapitular aqui para a Débora. A Débora. Débora, basicamente o que a Juliana disse é, se necessário responder durante uma live, responda, né, mas responda de forma argumentativa e não devolva na mesma moeda, né, esse ódio que você recebeu. Né, não tome para si aquilo que está com a outra pessoa. Né, então a gente deixa o ódio deles com eles, né, e segue a nossa live e responde aquilo que for possível. Né, é basicamente a mesma coisa que eu indico para quem participa dos meus cursos, quando alguém pergunta, né, porque como eu vou lá a muitas casas legislativas no interior do estado, falar sobre conteúdo para redes sociais, essa pergunta sempre vem, porque tem câmaras no interior que a realidade é um tanto quanto diversa aqui, diferente da nossa, na capital, em que um assessor da Câmara responde por todos os vereadores. Né? Então não é uma... E aí os ataques eventuais a projetos, a questões da cidade, elas vêm pela página, pelo perfil oficial da Câmara, né? Direcionado a um ou a uma vereador ou vereadora. Né? E eu sempre digo, olha, responda tecnicamente,
né? Não se tome de emoção para responder da mesma forma que a pergunta foi feita, o questionamento foi feito, né? E lembre-se que sempre um contato com alguém, mesmo que seja negativo, é uma oportunidade de você fazer aquela pessoa, converter ela para o teu lado. Né? Então, aquela pessoa que hoje te fez uma... Evidente que nem sempre, né? Mas de um modo geral, aquelas pessoas que te fazem alguma crítica a alguma coisa que você está desenvolvendo, né? Elas estão te permitindo a oportunidade de contato, elas abriram um canal com você. Então, aproveita dessa oportunidade e tenta fazer disso algo produtivo. Né? Claro, também não entre em threads intermináveis de perguntas e respostas, porque isso não vai resolver. Né? Então, responda lá uma vez, chama a pessoa depois no privado e tenta conversar melhor, sem aquela plateia toda, né, que a gente sabe que tem ali nas redes sociais. Então, a minha indicação geralmente é essa, e acho que combina com o que a Juliana falou para você. Perfeito. Luciana, só temos mais 10 minutos, é isso? Não, na verdade não. A nossa live aqui no Facebook, ela pode se estender um pouco mais, tá? Pode ficar tranquila, não fica ansiosa. A gente pode prosseguir um pouquinho mais. Ó, acho que o vídeo da Juliana caiu. A gente está enfrentando um probleminha aí com a conexão da Juliana. Vamos ver se voltou? Voltou, Juliana? Voltou. Legal. Não, tá, eu te dizia que a live aqui no Facebook, ela não tem aquela limitação no Instagram de 1 hora. Ela não cai. Tá? A gente pode prosseguir um pouco mais. E depois as pessoas também podem ter acesso a esse vídeo, que ele vai ficar disponível no canal do YouTube da escola também. Então, se por acaso você não viu aqui ao vivo, você pode ver tanto na página do Facebook quanto na página do YouTube depois, a partir de amanhã ou segunda-feira. Deixa eu voltar um pouco no nosso roteiro ali, né, no que a gente já falou, porque veio uma pergunta do Wellington, que ele fala o seguinte: o celular é sempre na horizontal? Né, isso eu lembro sempre da cena do William Bonner ensinando como que tinha que mandar vídeo para o JN. Né, que tinha a fotinho dele segurando o celular na horizontal. Gostaria que tu comentasse, depois eu faço o meu comentário. Vai lá, Juliana. Tá bom. Wellington, olha, excelente pergunta. E daí, Jussi, eu já vou aproveitar a pergunta dele e emendar em algumas coisinhas técnicas, dicas para que você realmente possa fazer certinho, tá bom? O celular sempre na horizontal? Sim. Eu, Juliana, gravo sempre na horizontal para poder usar os meus vídeos no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no YouTube. Cada um tem um formatinho. Por exemplo, o feed de Instagram tem um formato. YouTube, outro formato. No caso do Instagram, live já é outro formato. Então, vamos lá. Feed do Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, sempre na horizontal, que vai caber em todos, ou você vai poder aproveitar esse mesmo vídeo em todos. No caso do Instagram, live vai ser sempre na vertical. Então, pelo amor de Deus, nada de colocar horizontal quando você for fazer uma live do Instagram. Então, outra coisa, eu quero fazer um vídeo para o IGTV. Eu gravo na horizontal, depois eu vou em um aplicativo chamado InShot, e daí eu vou customizando o fundinho desse meu vídeo para diferentes formatos. Então, vamos lá, gravei na horizontal. Se é para um Instagram IGTV, eu coloco um fundinho na vertical. Se for para um YouTube, vai ser um fundinho bem mais retangular. Eu quero usar no meu Facebook, então vai ser um mais quadradinho. Tu podes fazer isso que economiza muito mais tempo. A única coisa que não tem jeito mesmo é, no caso do Instagram, a live que é na vertical. No restante, bota aí na horizontal e depois vai customizando esse videozinho, os fundos, no caso, para usar em diferentes redes sociais. Para não ter que ficar regravando, agora eu vou fazer na vertical, agora eu vou fazer na horizontal. Não precisa. Economiza aí o seu tempo. E daí, olha, InShot, já nota que quem não tem é um aplicativo que ajuda na edição de vídeos. Tem também o VivaCut, que também ajuda, VivaCut. E mulheres, aplicativo de maquiagem.
Detesto gravar vídeos porque eu não quero perder tempo me maquiando. Vai lá no You Can Makeup, ó, You Can Makeup. Também existem outros. Você já pode definir qual é a sua maquiagem e na hora de gravar, tudo, seleciona aquilo e você estará linda diante das câmeras. Pelo menos com a sua maquiagem estará perfeita. Dicas de app que faz a diferença para vocês. Horizontal, então, sim, na maioria das vezes. IGTV no Instagram, vertical. Legal, bacana, boas dicas, boas dicas. Eu concordo plenamente contigo, Juliana. Eu acho que a gravação na horizontal ela é mais versátil do que na vertical. Né? O que eu sempre comento quando eu dou algum curso, alguma coisa sobre o tema, é que se grave na horizontal e se perceba como o enquadramento vai poder ser aproveitado nas demais mídias e demais formatos. A gente vai ter um trabalhinho aí, no caso, nem tão grande agora com essa questão dos aplicativos, de fazer só um reenquadramento desse vídeo. Tu vai cortar o vídeo. Né? Aí o vídeo da vertical, para tu transformar ele numa versão horizontal, é praticamente impossível um reenquadramento. Agora, o contrário é muito fácil de resolver. Né? É tranquilamente, né, factível com essa questão dos aplicativos agora. Não precisa abrir um Adobe Premiere para poder fazer uma edição. Né, tu consegue fazer isso na tela do celular ali com aplicativos gratuitos. Eu não sei se esses que tu indicou são todos gratuitos ou se tem versão paga. Tem das duas formas, tanto gratuito, que daí vem com a marca d'água, quanto a versão paga. Aí cada pessoa decide como usar. No geral, eu sempre recomendo que comece com a versão gratuita, até para se habituar e ver se é isso mesmo, né? Para não fazer um investimento inicial muito alto, que é o que vale também para aquele nosso tópico inicial a respeito dos equipamentos, né? Se você quer comprar um microfone, se você quer comprar um celular melhor, você não precisa começar comprando mais caro, né? Porque o investimento em tecnologia ele não tem fim, né? Ele tem um piso, mas ele não tem um teto. Você pode gastar milhares e milhares de reais, né, em estrutura de vídeo e áudio, né? Então começa pelo mais simples mesmo e depois vai testando. A mesma coisa a questão dos aplicativos. Você pega a versão gratuita, testa, usa, vê se você se habitua, se você vai ter utilidade para aquilo mesmo, e aí depois sim você adquire, porque como vai ser parte do teu trabalho, vale a pena fazer um investimento para que você possa botar a sua própria marca, para que você não tenha que levar a marca d'água lá do fabricante, do desenvolvedor do aplicativo, né? E até porque muitas vezes libera outras funcionalidades que não estão disponíveis na versão gratuita. Né? Então é bacana, exatamente. Eu acho que é por aí mesmo. Juliana, para a gente não se estender, eu não sei quanto mais de tópicos tu tinha separado para hoje, mas me chamou a atenção a questão que tu comentou sobre o roteiro. Eu tenho umas perguntas aqui do pessoal, a gente vai responder, tá? Pessoal, se porventura alguma pergunta não for respondida, a gente se compromete a depois entrar em contato com vocês ali no direct, né? A gente manda uma mensagem privada para vocês com a resposta, tá? Mas eu gostaria que a Juliana falasse a questão dos roteiros, até porque isso, de certa forma, responde uma pergunta de um das nossas participantes, a Luísa, que ela pergunta em como focar no assunto, para não fazer vídeos enormes, né, e que não dizem muita coisa, enfim, né, para não ficar muito grande, muito chato. Eu acho que isso tem tudo a ver com o roteiro. Então, eu gostaria que tu falasse sobre o roteiro agora para o pessoal. Tudo. Olha só, vocês que estão assistindo, roteiro é a alma do negócio. Esse planejamento é a alma do negócio. Muito mais do que, às vezes, vou ligar a câmera e sair falando qualquer coisa. Se você se planejar direitinho, eu garanto, vai ter muita economia aí na hora da gravação. Então, como planejar o seu roteiro? Primeiro, questão de propósito, do porquê, tem que estar bem claro. Você tem que saber, roteiro, qual o tema do meu vídeo? Para quem eu vou falar, ou seja, com quem eu quero me comunicar? Que mensagem transformadora eu quero deixar para quem for assistir os meus vídeos? E que dicas eu vou levar para essas pessoas para que elas consigam colocar em prática? Não adianta vir com um vídeo de 10 minutos só de teoria, porque ninguém hoje em dia quer isso. As pessoas querem aquelas dicas rápidas, de fácil entendimento, assimilação, para já colocar em prática. E tudo isso você tem que ter. Qual é o tempo do meu vídeo? Então, vamos lá. Eu tenho 5 minutos de vídeo, no máximo, para poder passar uma mensagem. Beleza. Que mensagem é essa?
Qual é o tema do seu vídeo? Como é que você vai pensar em termos de abertura, desenvolvimento, conclusão? Que tópicos você vai trazer para o teu desenvolvimento e que responda às dores das pessoas? Que dor eu quero aplacar com esse meu vídeo? E aí você traz os caminhos. Você vai ter que ser um farol para quem lhe assistir, para que possa terminar o vídeo dizendo, uau, eu posso colocar isso em prática. Então, o roteiro é você ter muito claro que o menos, sabe o menos que é mais? Não entupa o seu vídeo de informação, não passe muita coisa em pouco tempo, prefira muito mais ter, assim, poucos temas, poucos tópicos, mas bem explicadinhos e faça o seu roteirinho com abertura, desenvolvimento, conclusão. E aí tem duas formas. Ou você começa fazendo aquele rascunhão, que eu chamo de draft, onde você coloca todas as ideias e depois você organiza por tópicos, ou desde o início você já cria o esqueletão por tópicos. E na hora de gravar, leve isso para a sua gravação ou para a sua live e saiba que esses são os assuntos que você vai falar dentro daqueles minutinhos para passar a sua mensagem transformadora. Nada de ir no improviso. Você tem que ter muito claro no seu mapa mental e também, lógico, estruturado no papel o que é que você vai abordar nesse vídeo. Da mesma forma, em uma live, organização de pensamento é tudo. Então, vá com essa organização para gravar os seus vídeos, que daí eu garanto, essa questão do branco, ou de ficar se enrolando para falar muitas coisas, para explicar uma mesma coisa, você vai conseguir minimizar com isso. Então, hashtag fica a dica, e olha, perguntas, depois entra lá no meu Instagram, pergunta para mim, eu vou ter a maior alegria em poder responder. Juliana German, palestrante. Ia perguntar agora como é que é o Instagram para a gente deixar para o pessoal aqui, porque é bacana a gente indicar. Eu vou botar aqui na tela, peraí. É Juliana German, palestrante, tudo junto, né? Juliana German, palestrante, tudo junto. Tá, estou botando aqui já na tela. Então, estava falando sobre as dicas de produção de roteiro. Tem uma pergunta ali a respeito de produção de podcast. É mais ou menos a mesma coisa, né? Deixa eu até botar aqui, ó. Deixa eu botar a pergunta da nossa ouvinte aqui, da nossa telespectadora. Aqui, ó, só um minutinho. É a Gabriele. Ela fala, para gravar podcast, como passar a informação com clareza só utilizando o som? Isso é um desafio, né? E aí, o que você fala para ela? Olha, tudo em comunicação, pessoal, tudo em comunicação passa por essa estruturação, esse preparo. Podcast é a mesma coisa. Tá, eu vou gravar. Quanto tempo vai ter mais ou menos o seu podcast? 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora? Que mensagem transformadora você quer deixar? O que é que você quer falar? Qual a moral da sua história? E organize os roteiros para, na hora de gravar, ter tudo ali, porque o conteúdo já pressupõe-se que você tem, e na hora que você lê o tópico, você pode argumentar a respeito. Então, é uma coisa que tem que fluir com base, vi o tópico, comentei a respeito, vi o tópico, comentei a respeito. Mas sempre, independente de ser entrevista, vídeo, live, podcast, prepare-se, vá bem preparado, que até mesmo isso vai passar na hora da gravação, que você vai conseguir passar com mais leveza e clareza o conteúdo, não vai precisar regravar muitas vezes e vai ficar mais leve a sua mensagem, isso eu garanto. Legal, podcast é uma ferramenta que a gente acabou de lançar, eu falei na abertura, para quem chegou depois, a gente já gravou vários episódios, na verdade, lançou o primeiro agora, hoje, está disponível para vocês em praticamente todos os tocadores aí de podcast. Se por acaso tem algum que você costumeiramente escuta e que não está disponível o nosso Bem Pensado, que é o podcast da Escola da Lesc, se não tiver lá, avisa para a gente tenta colocar lá nesse aplicativo que você usa também. Então, eu tenho passado por essa preparação junto com a nossa estagiária de jornalismo, a Ieda,
E o que a gente faz é isso, a gente produz um roteiro muito bem estruturado. Existe uma relação, não sei se no teu podcast tu pensa em trazer convidados, mas trazendo convidados é legal você conversar com ele antes para também definir os caminhos da pauta. Eu e Juliana fizemos isso, né, há alguns dias, ontem novamente tivemos uma reunião sobre isso, né, e a partir daí você consegue definir o roteiro e a coisa flui naturalmente. Né, tendo em mente que o roteiro também, isso eu acho sempre bacana falar, ele não é uma camisa de força. Né? Então você tem um roteiro para que você não perca o fio da meada, mas não significa que você também não possa sair desse roteiro, que você não possa fazer perguntas novas à medida que os assuntos vão surgindo, que você possa deixar de fazer algumas perguntas, inclusive. E aí isso vale para live, vale para podcast, vale para programa de entrevista. Né? Eu lembro de uma aula que eu dei em Jaraguá do Sul, que uma assessora de vereador comentou comigo que eles faziam um programa gravado para o YouTube do vereador, né? Que era de perguntas e respostas com algum convidado, né? Alguma autoridade lá do município. E justamente isso, eu disse, não, roteiro é importante, mas ele não é uma camisa de força. Você pode fugir desse roteiro, ele serve para que você tenha uma linha, um fio condutor, né? Mas não significa que é só aquilo que você pode falar. Não. E, Jussier, tem algumas coisinhas só, assim, antes de nós encerrarmos, dicas, assim, resumo de dicas que eu quero passar para as pessoas. E eu não sei se eu já passo agora, assim? Eu acho que passa agora as dicas. Vamos para as dicas e depois a gente faz uma recapitulação muito rápida de tudo que a gente falou, para deixar para o pessoal que nos acompanhou até agora, com isso mais fresquinho na memória. Então, perfeito. Dicas para encerrarmos esse bate-papo delicioso. Prepare-se, que nós já falamos, já ficou bem claro. Faça o treinamento. Agora, na hora da gravação, dicas assim que você tem que prestar muita atenção. Como eu já falei, mas só recapitulando, a questão do som, garantir que não vai ter muito som ambiente, que quando você falar, você vai ter, digamos, não vai ter nenhum ruído, literalmente falando, e leva sempre o microfonezinho com você. Luz, por favor, evite ambientes escuros, ou evite gravar contra a luz, que daí fica aquela coisa estourada atrás de você. Então, também cuide da iluminação. Se for o caso, compre aqueles ring lights, que são aquelas luzes próprias para vídeo, que você coloca o celularzinho dentro e ajuda a dar um up, literalmente falando, na sua imagem. Fica bonito. Luz em vídeo é muito importante. E o enquadramento, pessoal, que é onde as pessoas mais pecam. Então, olha, quais são aqueles pecados mortais, independentes de ser lives ou vídeos? Você tem que estar bem enquadrado. Quando o Jussier falou da questão de regrinha, imagine que é um joguinho da velha, com as linhas que tem. Então, tente se enquadrar bem. Nada de ficar com muito teto aparecendo. É desnecessário isso. Da mesma forma, tem pessoas que colocam uma câmera lá embaixo e ficam olhando de cima para baixo, ou aproximar mais. Tem que tomar o cuidado, é a sua imagem que está aparecendo. Então, enquadre-se bem. E aí vem a questão do bom senso. Eu estou bem enquadrada? De preferência, com as suas mãos aparecendo, que é muito ruim quando você vai falar e não aparece a mão. Parece que falta alguma coisa. E isso, gente, vai dar percepção de vocês, da autoanálise, do bom senso sempre. Então, luz, som, enquadramento são questões técnicas que tem que estar na sua cabeça. E na hora da live, se for Instagram, prestar atenção que é 1 hora no máximo de live. Quando der 30 segundos, 20 segundos, ele já vai avisar, nada de enrolar. Ali já deu o seu valeu, muito obrigada, e encerra. E para ver o tempo, é só clicar no ao vivo, que for aparecer quando você estiver gravando. Mas vá com naturalidade, sorriso no rosto, postura plena, e traga a sua essência para os seus vídeos, a sua autoridade, o seu diferencial. Perfeito, acho que isso quase que é um resumo de tudo que a gente falou hoje aqui. Eu só quero responder uma última pergunta que eu achei bem legal, que eu acho que vale a pena, não que as outras não sejam, tá, pessoal, mas é porque essa aqui falou sobre o que a Juliana comentou agora.
né, que a Débora pergunta assim, live ou vídeo gravado, qual é a preferência, a nossa preferência? Né? Eu diria que, em termos de produção de conteúdo, que é mais a minha praia, vamos dizer assim, são bichos diferentes. Né? É tudo vídeo, mas eles têm propósitos diferentes e eles devem, na minha opinião, coexistir dentro de um planejamento para redes sociais. Então, a gente tem que ter momentos de live e a gente tem que ter conteúdo em vídeo. Né, de uma forma mais estruturada, quando for um vídeo gravado, passando um conteúdo, levando em consideração toda essa estrutura que a Juliana colocou, né, muito bem, passou para a gente aqui agora há pouco, né, e quando for live, eu acho que a live ela é mais factual, ela vai trazer alguma coisa que está acontecendo no momento, se você for por exemplo, um pré-candidato, né, uma pré-candidata no caso, que é a Débora, se for uma pré-candidata, um pré-candidato, ou mesmo um mandatário, ele vai falar sobre o que está em ebulição na sociedade naquele momento. Né? As duas propostas servem e as duas são extremamente válidas, só que eles são, como eu falei, eu acho que bichos diferentes que devem coexistir, coabitar aí as suas redes sociais. Na minha opinião, e como eu faço, tudo que você faz, tanto em vídeo quanto em live, é reforço da sua autoridade. Tem que ser feito com planejamento. Então, no caso do vídeo, tem que ser bem claro quantas vezes por semana eu vou postar vídeos que falem sobre determinados temas de acordo com o seu planejamento. Não é sair postando a Deus dará. Você tem que saber, vamos supor, toda segunda-feira, é toda segunda e quarta, quando? E aí manter a constância, mas de novo, vídeo é você trazer aquelas dicas para que a pessoa possa entender aí qual é a sua visão, qual é o seu caminho, o que você tem que você possa guiá-la. Agora, no meu caso, live, nossa, é para falar tudo que não cabe em vídeos, porque é muita coisa para falar. Então, eu faço live sobre comunicação na política, sobre a questão de gravação de vídeos, sobre como produzir vídeos de uma forma legal para as redes sociais, e assim vai, sobre comunicação para as mulheres, domínios de oratória. Então, eu uso as lives para ter o contato com as pessoas, para esclarecer as dúvidas e para poder, ao longo de 1 hora, passar um conteúdo. Pô, olha aqui, eu estou falando 1h11, olha quantas dicas eu já dei. Então, assim, é um momento de, vou passar aí parte do conteúdo para que as pessoas absorvam. Então, são ferramentas, são momentos diferentes, mas tudo com o reforço de poder colocar e deixar visível a sua autoridade. Não, perfeito, perfeito. Eu acho que realmente é por aí, né? São momentos diferentes, mas que contribuem para essa questão do reforço de autoridade, né? Para que você se torne referência naquilo que você faz, seja o que for, né? Porque ninguém produz de graça. Se você está produzindo um vídeo, está pensando em fazer uma live, é porque você quer, tem um objetivo, né? Que aí a gente volta lá no começo. Por que você está fazendo essa live ou esse vídeo? Né? Então, a gente precisa sempre lembrar disso, e falando isso, eu peço para o Juliano começar a fazer aquele nosso retrospecto, né? Retrospectiva do que a gente falou aqui rapidamente. Então, os primeiros passos, quais são? Primeiros passos. Saber o objetivo, tópicos. O que você quer com esse vídeo? Ótimo. Erros mais comuns. Erros mais comuns, você realmente ainda não se conhecer direito e acabar fazendo algumas poluições de oratória, até mesmo os errinhos técnicos, mas tudo isso com treinamento você consegue melhorar. Se não tem como investir em um treinamento, começa a se autoanalisar. E olha, sempre fazendo para melhorar, não paralise. Ótimo. Quais são os domínios básicos da oratória? O basicão da oratória, o que a gente pode dizer de prático? Voz, corpo, olhar, e também tendo domínio do conteúdo, como passar com clareza a sua mensagem, e também o domínio da emoção para não travar na hora de gravar um vídeo. Legal. A gente tem aqui ainda as dicas para quem quer começar. Né? A gente já falou algumas coisas ali. O que você diria? Comece tendo muito claro qual é o propósito do seu vídeo, faça muito bem planejadinho o seu roteiro, treine antes de ligar a câmera, faça testes, pilotos, veja se está ok e vá bem preparado para essa sua gravação ou para sua live.
Perfeito, eu acho que isso é um excelente resumo, né? Como eu falei, eu não sei se a gente conseguiu responder todo mundo que fez pergunta aqui, mas depois me comprometo a revisar todos os comentários aqui da live, e aí eu entro em contato com quem não respondeu. Inclusive, mesmo que você está vendo esse vídeo depois, não viu hoje, ele vai ficar disponível tanto aqui quanto no YouTube, né? Você está vendo agora e você tem alguma dúvida, faz a pergunta lá, a gente vai voltar, eu envio essa pergunta para a Juliana, se for direcionada para mim eu mesmo respondo, né? Mas a gente troca uma ideia com a Juliana e passa a resposta para você, ou nos comentários, ou inbox, tanto faz, ou aqui, ou no YouTube a princípio, por enquanto esse vídeo não vai para o Instagram, né? Ele vai ficar só nessas duas redes, mas já aproveito para convidá-los novamente para curtir a nossa página do Instagram, ela é novinha, a gente recém criou, está lançando ela oficialmente hoje, né? A página da escola é Escola da Alesc, você procura lá, Escola da Alesc. Lá no nosso perfil oficial a gente vai ter conteúdo especial direcionado para o Instagram. Eventualmente você vai ver lá no nosso IGTV e nos nossos stories algumas partes de conteúdo que a gente vem produzindo, né, antes até como né, pré-produção desse conteúdo, e depois também alguns recortes com algumas dicas da Juliana, a gente recorta esse vídeo, joga lá no IGTV ou joga lá nos stories, né, então segue lá que vai ter conteúdo muito bacana direcionado especialmente lá para o Instagram, tá? Já vou deixar aqui também para você seguir a Juliana, né, segue a Juliana tem muito conteúdo, tem muito vídeo, você pode voltar lá no feed dela, que vai ter um monte de coisa que inclusive ela comentou aqui hoje, né, que lá ela fala até um pouquinho com um pouco mais tempo, né, aprofunda um pouco mais os assuntos, né, então vai lá, segue ela, a Juliana tem uma agenda de lives intermináveis, né, ainda bem que graças a Deus ela arrumou um espacinho para a gente poder conversar aqui, né, então por lá você fica sabendo também das lives que a Juliana vai participar, né, ou que ela mesma vai promover. Então é legal você ir seguindo, que aí você vai cada vez aprendendo mais a respeito dessa produção de vídeo. Juliana, muitíssimo obrigado mais uma vez pela tua presença hoje aqui, foi muito legal esse bate-papo contigo, eu tenho certeza que o pessoal que nos acompanhou aproveitou muito, e quem não estava ao vivo e vai ver depois também tem um conteúdo de muito valor, que é uma das coisas principais do vídeo, conteúdo de valor, né? A gente falou isso, qual é o propósito disso aí, né? Então a gente está entregando um conteúdo de muito valor para as pessoas, tem dicas muito práticas e valiosas para quem quer começar, né? Então por isso eu agradeço muito a tua participação, essa parceria com a Escola do Legislativo, que aliás é bom lembrar, essa live ela é uma promoção da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina por meio da sua Escola do Legislativo, né? Nós somos uma coordenadoria que faz essas ações pedagógicas do Parlamento Catarinense. Então, muito obrigado a você, Juliana, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco hoje, né? Fica novamente o convite para que vocês nos sigam nas nossas páginas, nas nossas redes sociais, sigam a Juliana também e estejam conosco num próximo momento. Jussier, muito obrigada, novamente, sou fã do trabalho de vocês, parabéns por tudo, parabéns a ti, que, nossa, arrasa no vídeo, sem dúvida, muito obrigada a todos que acompanharam, e eu garanto a vocês, não espere estar pronto para fazer, comece a dar os primeiros passos, faça os seus vídeos e evolua. Eu tenho certeza que na hora que você superar essa barreira do primeiro vídeo, as coisas vão fluir e você vai ficar apaixonado por vídeos assim como eu sou. Obrigada por tudo. Legal, obrigado também. Um beijo e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau, gente. Tchau, Jussier. Tchau, pessoal. Até uma próxima. Boa noite para todos.